Bom, chegamos aqui aos exercícios. Os primeiros exercícios para fixar o conteúdo que vocês acabaram de aprender. O primeiro exercício que nós temos aí é para identificarmos quais figuras aparecem nos hinos 131 e 197. Bem, meio que o 131 já foi entregue aí para vocês, né? Mas vamos conferir, tá? Como nós fizemos na aula da fase 1, né? Esses exercícios, a intenção é que vocês aprendam a forma como se resolvem e aí vocês busquem resolvê-los, tá? É um exercício para vocês mesmos, para os aprendizes, tá? Então, eu não vou entregar aqui todas as respostas dos exercícios, tá? Só vou mostrar o caminho, como é que vocês vão resolver cada um deles e aí vocês vão resolvendo os restantes. Então, por exemplo, no hino 131, nós vimos um pequeno trecho, né? Então, no primeiro sistema do hino, né, mais especificamente na primeira pauta, onde temos o soprano, nós só temos 3 tipos de figuras: semínimas, mínimas e semibreve. E aí eu deixo para vocês conferirem no restante do hino, para ver se tem mais alguma outra ou se permanecem apenas essas 3, tá bom? No hino 197 é a mesma coisa, vamos conferir. Bom, eu vou ver com vocês aí até a primeira vírgula, tá? Para ver quais figuras aparecem. E aí eu deixo para vocês conferirem o restante do hino, tá bom? Então, nós iniciamos aí com uma semínima. Então, já está lá na listagem uma semínima. Terceira nota é uma colcheia, né? Nós temos ela normal e pontuada. Depois veremos o que é isso. A quinta nota é uma semicolcheia. Então, nós já temos pelo menos semínima, colcheia, semicolcheia. A nota seguinte é uma mínima, tá? E até a primeira vírgula nós não temos nenhuma figura nova além desta. Então, confiram aí todo o restante do hino e vão comparando com as figuras que vocês aprenderam para saber se tem mais alguma, tá? E aí vocês escrevem a resposta final do MSA de vocês. Da mesma forma, ele pergunta no item 2, quais figuras que não aparecem no hino 4, né? E aí vai ser por eliminação, né? A gente vai ver quais aparecem e aí as que não tiverem lá serão eliminadas. Vamos conferir só um trechinho para vocês. Bom, eu vou analisar com vocês apenas a primeira pauta, tá? Que está aí no primeiro sistema. Nós temos a mínima, a primeira figura, logo em seguida uma semínima, e eu percebo que as demais são todas iguais a esta, né? Só temos lá na frente, no finalzinho dessa pauta, mínimas pontuadas, mas continuam sendo mínimas, com ponto ou não. Então, a figura em si é a figura da mínima, tá? E aí eu deixo o restante do hino para vocês conferirem se tem mais alguma, e aí vocês cortam da lista e vão escrever na resposta as figuras que não aparecem, tá? Terceira pergunta, quantas vezes a colcheia aparece no soprano do hino 2? Então vocês conhecem a figura da colcheia, tá? Essa aqui eu não vou entregar a resposta. Confiram aí a voz do soprano. Já foi mencionado anteriormente que a voz do soprano é a voz do canto, tá? Mas se você ainda não é familiarizado com o inário, são as notas superiores aí da pauta da clave de sol, tá? Então vocês vão acompanhando aí onde tem a clave de sol, a nota superior, a nota de cima e a nota do soprano. Bom, então vocês procuram aí, vejam se tem alguma colcheia e quantas existem. E essa será a resposta da questão número 3. E a pergunta número 4 é a mais importante desse momento, porque nós temos aí uma série de exercícios nos quais vai se trabalhar a proporcionalidade entre as figuras, que é justamente o que foi falado para vocês até agora. Ele dá um exemplo aí. O que é que ele disse? Ele disse que 2 colcheias formam uma semínima, tá?
A lógica dessa questão é o seguinte: agrupe as figuras numa única figura. Então vocês vão juntando os valores até que só reste uma, tá? Por exemplo, ao lado desse exemplo que eles falaram de duas cocheias, nós temos aí duas semicocheias. Pelo que foi aprendido lá do quadro proporcional de figuras, duas semicocheias formam o valor de qual figura? As semicocheias formam a colcheia, né? Então vocês vão responder aí a colcheia. Vou dar mais um exemplo para vocês. Eu vou selecionar aí a terceira coluna e a terceira linha. Tá? Vou selecionar para vocês na tela. Nós temos aí 4 semicolcheias e uma semínima. Então, 4 semicolcheias formam o quê? Então, para facilitar para vocês, 2 semicolcheias formam uma colcheia, mais 2 semicolcheias formam outra colcheia. Lembrando que aqui nós temos a semínima. E aí nós temos colcheia, colcheia e semínima agora, né? Então, 2 colcheias formam uma semínima. Então, agora nós temos 2 semínimas. Ora, 2 semínimas formam qual figura? Formam a mínima. Tá? Então, essa é a forma de se resolver e dessa forma vocês vão resolver todas as questões que estão aí no item 4. Observem que as duas últimas linhas são pausas, mas conforme foi falado para vocês, a lógica é a mesma. Tá? E voltem lá, né? Se tiverem dúvida, voltem lá ao quadro das figuras, identifiquem cada pausa, e aí vocês já sabem que o valor de uma figura é o mesmo valor da pausa. Então, por exemplo, nós temos aí no último exercício da primeira coluna, então nós temos a pausa de uma semínima e 2 pausas de colcheia. Ora, 2 colcheias formam uma semínima, então teríamos 2 pausas de semínima. 2 semínimas formam uma mínima. Então a resposta para esse item é a pausa de mínima, tá bom? Com base nisso, vocês podem ir calculando e fazendo os demais. Exercício número 5. Esse exercício é para vocês completarem o quadro proporcional de figuras, tá? O mesmo quadro que vocês já viram anteriormente, mas tentem fazer aí sem pescar, digamos assim. Vocês já viram, vocês sabem a ordem das figuras, sabem o nome delas, sabem o desenho de cada figura. Então complete aí o que está faltando, né? Ele está indicando com as setas amarelas, por exemplo, lá em cima nós temos a semibreve. Abaixo ele está descendo uma seta aí para a mínima e está perguntando o que é que teria do outro lado. Teria outra mínima, para poder completar o valor da semibreve, tá? E aí vocês vão acompanhando as setas. Se tiver a seta, vocês vão desenhar a figura correspondente que deveria estar aí. Ok? E o exercício número 6 remete àquele quadro que compara cada figura entre si. Né? Ele tem um exemplo aí. Vamos ver como é que funciona. Uma semibreve corresponde a 8 de qual figura? Aí ele já respondeu aí pra gente. A semibreve corresponde a 8 colcheias. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. O terceiro aí dessa primeira coluna. Uma semínima corresponde a 4, certo? E aí, qual será a figura? Então, o que é que eu sugiro para vocês? Qual é a figura que vale a metade da semínima? É colcheia, não é? Então, eu sei que uma semínima corresponde a 2 colcheias. Então, a colcheia não serve. Qual a figura que vale a metade da colcheia? A semicolcheia. Então, se vale a metade da colcheia, então eu sei que 4 semicolcheias vão valer a semínima. Então a resposta para esse item específico são 4 semicolcheias. Vocês vão desenhar, e aí com base nessa lógica vocês podem responder todo o restante, tá bom?